Muito bem, quero todo mundo de volta no Instagram, humilhando o criador de conteúdo, a pessoa que fundadora de ONG que tá aqui honestamente tentando fazer o seu trabalho. Vamos ver se agora vai. Pronto, já viu o André? Agora pede, André, vamos ver. Aê, pronto. Vamos ver, vamos ver. Aí eu conto essa história com o André na linha, porque fica mais fácil. Ah, essa reputação, né? Você disse que era alguém mais esquisito que você, aí eu... Achei bom. Seu cabelo ficou ótimo, olha aí. Excelente, parabéns. Muito Nesse bom. ângulo, né? Nesse ângulo aqui fica tudo É bem. isso. A gente vai trabalhar com o que tem, tá É, excelente. vamos Muito aí. bom. Bom, quem já viu essa interação já entendeu o que vai acontecer aqui hoje, não é mesmo? Eu estava contando, o Will tá para entrar aí, o Will do Zen Club, da Conexa. Tô contando que o Will chama a gente de um apelido muito carinhoso, que hoje ele contou para todo mundo lá do marketing da Conexa. Ele estava contando como a gente tinha se conhecido lá no evento e tal, que a gente tava junto. Aí ele falou assim, inclusive, eu chamo a Ana é um dos dois cavaleiros do Apocalipse do RH. Aí eu fiquei só olhando pra ele para ver se ele ia falar quem era o segundo, né? Porque ele já tinha me contado. Aí ele falou, falei, pode falar quem é o segundo? Ah, é o doutor André, não sei o quê. Loucura, loucura, loucura. Exatamente, Luiz. Aí falou, não, o segundo é o André. Falei, inclusive, virou médico do IPFEM. Quero contar aqui essa novidade, que não só nós estamos produzindo apocalipses, como estamos trabalhando juntos. E ele, puta, que legal e tal. Então a conversa foi meio para esse caminho. Então agradeceu o Will também pelas indicações, né, pela força e por incentivar, né? Porque a gente precisa de uns doidos que nem a gente, mas não que queira tanto falar, mas que queira ouvir e que banque a gente conversar sobre coisas que são difíceis e ter as conversas difíceis. Então, André, se apresente, por favor. Aquela apresentação esquizofrênica maravilhosa que eu adoro. E aí a gente começa a conversar. Tá bom. Meu nome é André, eu sou médico, infeliz com a formação médica, porque eu conversava demais com os pacientes, então a fila ficava comprida, né? Então, no hospital público, lá no HC, eu era muito criticado e eu vou para psiquiatria, que aí eu quero conversar. E aí, na psiquiatria, não tinha conversa também, era serotonina, dopamina. Eu falei, nada contra a alopatia e tal, acho que, mas não é minha praia. E acabei indo pro teatro, fiz escola de arte dramática depois que me formei, e lá na ECA, na USP também, virei diretor de teatro, autor, ator, cinema, teatro, televisão, sou um apaixonado por teatro. O teatro traz lições muito importantes, eu acho, para a sociedade em questões de saúde pública, da necessidade catártica da transgressão, né? Faz a gente ter um olhar mais questionador das coisas, meio parente da filosofia, né? Perguntar os porquês e tal. Mas para sobreviver fazendo cultura no Brasil, eu trabalhava como médico em ambulatórios de empresa e comecei a ver que as empresas tinham uma coisa muito interessante de funcionamento, de forma de ser organizado, com dialetos, uma cultura própria. Eu era um médico de referência lá do ambulatório, falei que legal, isso vou estudar medicina do trabalho. Voltei para a faculdade, fiz a especialização em medicina do trabalho. Foi outra decepção, né? Principalmente na área da saúde mental, que é muito... Hoje a medicina do trabalho, infelizmente, serve muito para defender as empresas de uma legislação muito incoerente, né? Então precisa dessa figura, é obrigatório, tá? Então é meio que uma coisa que as empresas engolem, né? O médico do trabalho. Mas aí eu com o título comecei a ser chamado para ser o responsável pela área de saúde de empresas e aí me deparei com uma pandemia de adoecimento mental, né, em todas as empresas e uma abordagem muito equivocada de responsabilização das vítimas, de criminalização do adoecimento, depois de responsabilização dos gestores e tal. E aí, eu, buscando uma explicação para isso, encontrei um francês que chama Christophe Dejour, através de uns amigos brasileiros. E o Dejour é um médico do trabalho, psicanalista, psiquiatra francês, pós-freudiano. Por que eu falo pós-freudiano? Porque Freud inventou a psicanálise e depois vieram ramos, né?
Melanie Klein estudou as crianças, Winnicott a relação mãe-bebê, Lacan a linguagem, Jung o arquétipo, o sonho, foi para um lado mais metafísico, brigou com Freud. E o Christophe Dejour é um cara que estudou o trabalho, então é a psicanálise aplicada ao trabalho. E me encantei por Freud também, pela psicanálise, e virei psicanalista. E aí eu comecei a aplicar muito da teoria da psicodinâmica do trabalho de uma forma não muito acadêmica, mas muito mais pragmática e na vida como ela é. E comecei a desenvolver uma certa metodologia. Durante 10 anos eu cuidei da área de saúde do Banco Itaú, do maior banco da América Latina. O setor bancário é um setor campeão de adoecimento mental no Brasil. E o Brasil é um dos campeões mundiais de adoecimento mental. Então eu era um médico do trabalho, profissional do teatro, psicanalista, especialista em psicanálise no trabalho, que é a psicodinâmica do trabalho, no meio do setor talvez mais adoecedor mental do mundo. E a partir daí eu fui desenvolvendo a minha consultoria. Hoje eu tenho minha consultoria, www.andrefusco.com.br. Lá tem um pouquinho do meu trabalho e é isso. Eu sou esquisito que nem você, Ana. Acho que a gente montou o nosso currículo de acordo com os nossos interesses, com o que a realidade impunha para a gente de questões que a gente enfrentou e falou, não, ok, não existe isso ainda, eu vou inventar, né? Eu acho que isso já mostra que a gente tem em comum essa transgressão, essa curiosidade, é difícil a gente falar de si, né? Assim, ficar se elogiando, né? Mas essa indignação positiva, essa busca autêntica, né? Então, e aí quando a gente se encontra, o santo bate, porque a gente sofre as mesmas coisas também, né? Pois é. Por isso que eu falei, eu tava falando outro dia, sabe uma foto da internet, um meme? Eu vou pegar para mandar, que é a fachada de uma loja, aí tá assim, sorveteria, material de construção, cabeleireiro, um negócio meio assim, sabe? É um pouco meio a gente, no bom É, sentido, porque quando é. você fala de articular os interesses, para mim tem muito a ver com respeitar cada momento da vida, olhar para aquilo que faz sentido de fato, e nesse entendimento de que as habilidades elas vão sendo transferidas, né? Então, quando a gente olha para o fato de que a gente não joga nada fora, de fato a gente não joga nada fora. Quando eu digo que eu sou uma jornalista, diretora de RH, que vira psicanalista, fundadora de ONG, pesquisadora em ciência da religião, e o pessoal faz uma cara de meu Deus, aonde isso faz sentido? E aí, quando começa a entender o meu trabalho, percebe todo o sentido que isso faz, eu acho que também a gente vai romper, né, com o próprio exemplo, uma lógica de linearidade muito perseguida ainda nessas trilhas do capital mesmo, né, das empresas. Então, eu tenho que fazer uma faculdade, daí eu tenho que fazer um MBA, uma pós-graduação, que dialogue com a faculdade, e aí depois eu tenho que fazer os cursos só, as certificações, assim, assado que vão ficar muito restritos ali naquela camada um pouco mais técnica, quando muito trazendo uma coisa de gestão de projeto, né, ou uma coisa ali um pouco mais de marketing, mas sem romper para outros campos e para outros lugares, como de fato a filosofia, a sociologia, a religião, por que não, e assim por diante. E, Então, e, uma, eu e uma resistência com essa ruptura que a gente faz, né? A minha família, em muitos momentos, falou, nossa, perdemos o André. O cara é médico formado, o que ele vai fazer no teatro? Não tem história de artista na família. Não... E uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi ter estudado e vivido a cultura, enfim. mas Mas é isso, então vamos transgredindo e quebrando essas barreiras. Para a gente é, faz sentido, né? eu acho que a gente abraçou o único mecanismo de defesa positivo, que é a sublimação, né? A gente pegou tudo, falou, vou sublimar esse negócio aqui. Então, vamos falar de mulher traída? Vamos falar de mulher traída, vamos logo fazer um mestrado, vamos logo ajudar um monte de gente, e assim a gente avança. Então, acho que vale a pena dizer que o André, né, depois que a gente se conhece, a gente começa a articular alguns pensamentos em conjunto, entende que tem algumas oportunidades de juntar esses saberes, então, porque se a gente fizer uma apresentação dos dois, vai ficar um negócio teatro com religião, com não sei o quê, o jornalista, vai juntar tudo. E nesse entendimento também de que o IPFEM, sendo uma organização de educação em saúde mental baseada em dados, se beneficia muito de alguém que tem um diploma médico e também uma experiência corporativa.
notadamente no mercado de trabalho e notadamente na psicanálise que vai ser aplicada ao trabalho. Então, acho que essas linguagens de tantos lugares diferentes, elas acabam convergindo para um interesse grande, né, que eu acho que vale a pena deixar claro para todo mundo, que é esse interesse de como é que a gente faz para se cuidar em termos de redução de danos até, enquanto a gente também trabalha para melhorar a estrutura. Então, como é que a gente se organiza e se articula como indivíduos, como equipe, como liderança, não entrando nesse lugar da responsabilização, mas olhando para que ferramentas a gente pode desenvolver para atuar nessa redução de danos, se preservar e tudo mais, mas enquanto a gente também trata de arrumar aí a sistemática inteira. Mas eu queria muito que o André falasse um pouco sobre os marcadores de gênero, né? Eu fiz uma pergunta para ele se na carreira dele ele foi vendo alguma diferença entre os gêneros, o que ele enxergava, né? Acho que com esse olhar também um pouco mais. Eu acho ótimo quando você fala, eu conversava demais, eu era criticado. Eu falo, gente, mas para que serve um médico também, né? Se a gente não, se não der histórico, vai ficar fatiando do jeito especialista ocidental, é por isso que a gente vai ficando tudo cheio de pedacinho. Então, as medicinas orientais ensinam muito pra gente nesse sentido. Então eu perguntei para o André se ele viu aí alguns marcadores de gênero, se tem alguma coisa para contar para gente de diferente, relevante. Tem? Depende de quanto tempo a gente tem. Vou tentar. Eu tenho uma turma de apoio terapêutico de captadoras do terceiro setor às 8. Tá, Temos um tempinho. então vamos Vai. lá. É, a primeira coisa que eu percebi, e foi bem superficial, bem no começo, como médico do trabalho ainda, não tão focado em saúde mental, é que mulher, e isso é mais forte na doença mental, porque é mais estigmatizada ainda, né? Do que a própria. Qualquer doença no trabalho sofre estigma, mas a doença mental muito maior. Tá. Eu via que as mulheres tinham mais coragem de admitir a fragilidade. Então elas revelavam o seu adoecimento com mais facilidade. Uhum. Os homens, quando revelam a sua doença mental, já é num momento de mais gravidade, os afastamentos são mais longos. E aí depois, conforme eu fui aprofundando, eu descobri, eu costumo reduzir e simplificar essa questão toda numa frase de que ser mulher, uma mulher quando ela se coloca numa situação, numa reunião e ela se coloca enfaticamente, é uma histérica, é uma louca, né? O homem ele tem punch. O homem não escolhe ter filho, a mulher tem que escolher ter filho, porque o homem as licenças paternidades facultativas nas empresas têm uma aderência baixíssima, de 3, 4, 5%. O homem até fala, não, vou ajudar. Aí depois, não, mas e aquele projeto? E aquele, pô, e a promoção? E, pô, isso a meta? E então, bom, a mulher já está cuidando, né? O homem, quando cuida da criança, é muito fofo, que paizão. A mulher não, ela escolheu ter filho, ela tem que cuidar. Quando você volta de férias, é sempre um tapa na cara, né? Qual que era a senha mesmo? Nossa, tem que pegar o ritmo. Imagina voltar depois de 4, 6 ou 7 meses de licença maternidade, né? Também escolheu ter filho, agora tem que entregar mais, quer dizer, a exigência é maior ainda. Quando eu vou fazer políticas voltadas para as mães das empresas, de retorno gradativo, de apoio durante a licença maternidade, sofre muita resistência, inclusive das mulheres, e eu vou chegar nessa resistência das mulheres, né? Porque, como assim? Está 6 meses cuidando do filho e ainda vai trabalhar meio período, sem meta? Como assim? Vários como assim, né? O índice, o turnover de mulher pós-licença maternidade é gigantesco. Tem empresas que ultrapassam 50%. Quer dizer, mais da metade das mães, a grande maioria dessas que saem do trabalho, que abandonam a empresa, pedem demissão. E uma outra porção, lá uns 20, 30%, saem doentes, que é um índice gigantesco. E muito de adoecimento mental. Se você pegar as mulheres, elas ganham 77% a 80% do salário dos homens fazendo a mesma coisa que os homens, no mesmo nível de cargo. Você pega os comitês executivos, os altos cargos da empresa, não tem mulher. Quando tem é uma e muito masculinizada, que é outra coisa que eu noto, né? O sofrimento, para a gente se adaptar ao sofrimento, a gente lança a mão de vários mecanismos de defesa que passam pela negação do problema
e pela convocação da virilidade, né? Então, se eu sofro no trabalho, nem trabalho, eu tenho medo de andar na rua de ser assaltado. Então, para eu conseguir andar na rua, eu penso, não, eu não vou ser assaltado, eu não fico ostentando nada, eu não uso meu celular no meio da rua, eu sou discreto, eu faço sempre o mesmo caminho. Então, eu nego, eu dou uma reduzida no risco para eu não ter tanto medo de andar na rua e conseguir andar na rua. Ou convoco minha virilidade. Também, se vier um bandido, eu ando armado, eu enfrento ele. No trabalho é mais ou menos assim, né? Se eu trabalho em altura, eu não posso ter medo de cair, senão eu não consigo trabalhar. Então aqui é normal, sempre foi assim, eu tenho equilíbrio, por que, que eu que vou cair? Não é todo mundo que cai, né? Então eu vou minimizando o risco de queda e, olha como eu sou macho, eu pulo de uma viga para outra, eu faço a cesta aqui, eu durmo numa viga depois do almoço, dou minha relaxada. Então, quanto maior o sofrimento num determinado contexto, mais esse sofrimento tende a ser negado e mais a virilidade é convocada, né? Por isso que eu vejo muito a masculinização das mulheres no mundo corporativo. E isso como um mecanismo de defesa com esse sofrimento maior pelo fato de ser mulher. Eu nunca vou esquecer numa plenária para centenas de pessoas, numa grande executiva, falou eu, depois de 3 meses, voltei da licença maternidade. Porque para mim, carreira em primeiro lugar. Por que que você abrir mão da sua maternagem faz de você uma boa executiva? Por que que isso é um exemplo? Né? Porque isso precisa ser bom. Senão, como é que eu vou dar conta de abandonar o cuidado do meu filho numa fase que o filho está descobrindo, opa, eu sou uma coisa, minha mãe é outra, aí a mãe sai de casa, vai para o trabalho, terceiriza o cuidado na creche, na babá, né? Isso é uma tortura psicológica. Então eu preciso chamar isso de normal, eu preciso dar um valor positivo para isso, para dar conta. E passa por essa virilidade, por essa eu depois de 3 meses voltei da licença maternidade. Como o plantonista que fala, nossa, eu estou 48 horas sem dormir, eu sou um grande médico. Por que privação do sono faz ele um grande médico? É o contrário. Mas se eu chegar para esse médico e falar, doutor, não era melhor você dormir? Eu quebro essa defesa. Ele fala que você não sabe o que é ser médico, imagina, se você quer ser médico é assim. O bom médico é aquele que não dorme. A boa executiva é aquela que não faz a licença maternidade. E vão se criando crenças e valores completamente deturpados e que sustentam esse estado de coisas. Então, o que eu observo é quando a mulher admite essa fragilidade, porque ela tende a ser mais feminina. E como ser mulher é uma desvantagem, a tendência é, para sobreviver, para ascender na carreira, eu vou me masculinizando, eu vou endurecendo, eu vou falando mais alto. Então, a mulher que está no comitê executivo da empresa, que é aquela exceção, claro, não podemos deixar de citar que tem empresas que têm práticas de equidade de gênero e tá aí, né, e quase como cota, assim, né? Você vai lá e aí eu percebo que começa a equilibrar esses números. Normalmente é 0 ou 1 ou 2 mulheres. E normalmente é aquela mulher que chega na reunião batendo pau na mesa. Porque ela precisou se masculinizar para ter uma chance. E quando a gente fala isso para essas mulheres masculinizadas, elas se ofendem muito. Como o médico se ofende quando fala que dormir é bom. Como o trabalhador de altura se ofende quando fala, mas você não tem que usar um cinto, se ancorar em alguma coisa para não cair? Que botar cintinho? Por quê? Porque para botar o cintinho, eu preciso admitir o risco de queda. Para perceber que dormir é bom, eu preciso admitir que eu estou fazendo mal para mim quando me privo do sono. Privação do sono não é um valor em si. Então, eu vejo as mulheres se masculinizando e quando eu falo sobre isso, elas se ofendem. Eu lembro que eu estava dando um curso numa faculdade e tinha uma diretora e ela se manifestou. Ela falou, mentira, eu sou diretora na minha empresa e eu trabalho o dobro que todos os homens que são meus pares. E aí eu falei para ela, mas por que você não está o dobro na carreira ou o dobro na remuneração se você trabalha o dobro que eles? Quer dizer, a mulher precisa trabalhar o dobro para chegar no mesmo nível de cargo do homem. Ela começou a chorar. Ela começou a chorar. Então, eu fui muito agressivo. Eu quebrei a defesa dela e acabei expondo ela. E ela teve que admitir na frente de todo mundo que realmente ela sofreu uma injustiça.
E ela chegou onde ela chegou. E pela competência e esforço dela, ela poderia ter ido muito mais longe. E ela só não foi pelo fato de ser mulher. Então, é esse o cenário que eu vejo. E esse sofrimento todo no mundo do trabalho tende a masculinizar os ambientes, inclusive as mulheres. Então, quando eu chego numa empresa como consultor e vejo esse contexto masculinizado, já me liga um radar de, nossa, o pessoal está dando conta de alguma coisa aqui. Porque eu tenho que deixar o coração em casa e ir para o trabalho. Porque Como um sintoma social, né? é um sintoma Como social, um exatamente. sintoma social. Tá bom. É por aí. Pois é, surpreendendo um total de 0 pessoas, surpreendendo ninguém, né? É, imaginei mesmo que o cenário seria esse. Eu fui muito tempo da área da saúde, né? Trabalhando com RH na área da saúde, laboratório, operadora, né? Plano de saúde, clínica, hospital, enfim. Muito nesse contexto de entender também que o cuidado com a saúde, ele é majoritariamente feminino, principalmente quando a gente fala em prevenção, né? Sim. Então, a coisa da ginecologia, claro, ali nos filhos, de certa forma, para quem tem algum acesso para pediatria e tudo, mas a coisa do cuidado, muito nesse lugar da ginecologia, não necessariamente abrangendo todo o resto. Então, se pega um médico, né, uma médica que não dá ali uma olhada no todo, vai ficar também muito circunscrito aquilo. E quando você fala das questões de saúde mental dentro do trabalho, você também percebe ou percebia é, uma proatividade no sentido de não de ir mais cedo, mas também de prevenir? E que tipo de patologias são mais características? Porque a gente que gosta do Freud tem o pano prontinho para passar para ele, né? Na coisa da histeria. Mas a gente também precisa admitir que alguns desserviços foram feitos ali no século XIX, e aí a gente passa o pano dizendo um homem em seu tempo, na Viena do século XIX, etc. Mas a verdade é que, inclusive, acho que tem um capítulo meu em aprovação com o professor Alexandre Patrício, no livro desse ano, em que eu sou assim um pouco ousada dizendo que Freud não teve, foi coragem mesmo de mexer nesse vespeiro, né? Mexer na coisa do feminino, muito por uma limitação dele, que eu não vou dar muito spoiler, não. Mas é basicamente um capítulo de livro que vai provocar muito nesse sentido, né? Do quanto Freud não tinha muita coragem de olhar o feminino nele, né? É, Nesse aspecto. um caso que a gente estuda muito em psicanálise, que é o caso Dora, é um caso extremamente machista, né? Exatamente. De um pai que pede um socorro para o Freud para cuidar da filha dele, que não quer dar para o amigo dele, né? Porque o pai dela tá pegando a mulher do amigo. Então, nessa troca de, olha, eu pego a sua mulher, você pega a minha filha, a filha se revoltou e é uma histérica, Freud dá conta dela. E, e o Freud vai muito pelo caminho, mas será que você não gostou quando ele mexeu com você? Será que não gostou quando... E aí ela abandona a terapia, né? Eu acho que a Dora devia ser uma menina muito corajosa, muito Muito lúcida, né? lúcida, consciente, né? Então, e a gente estuda e é engraçado que a gente estuda e tem, para além desse aspecto machista do caso Dora, tem conclusões psicanalíticas muito interessantes, por isso que a gente estuda tanto esse caso. Mas a gente eu não lembro de ter visto alguém estudar esse aspecto de um machismo estrutural do século XIX, começo do século XX, e é muito triste isso, né? Muito triste porque realmente a gente não pode passar a mão na cabeça. Eu sou um apaixonado pelo Freud, mas né, ninguém é perfeito, nem o Freud, né? O Freud Fazemos nossa autocrítica, né? fazemos nossa autocrítica. Pois Agora, é. nas empresas, o que eu observo assim de adoecimento eu gosto muito de fazer um paralelo com outros ciclos de doença no trabalho, né? O Lerdort é um muito recente e um ciclo que durou uns 20, 25 anos em Lerdort foi mudamos a forma de trabalhar. Né? A gente começou a ter computador agora, então a gente fica muito tempo sentado, a gente digita muito. E aí as pessoas começaram a ter lombalgia, cervicalgia, epicondilite, bursite, síndrome do túnel do carpo. E os tendões e músculos começaram a não dar conta, né, desses movimentos repetitivos, desse tônus sustentado numa posição inadequada.
E isso começou a gerar muita doença. E por que as pessoas estão adoecendo tanto? Eu sempre digitei, nunca tive isso. Aliás, por que mulher adoece mais? Aliás, né, você acha que não é porque é brasileiro, né? Brasileiro, essa indústria do atestado, brasileiro é uma raça, né? É o povo malandro. E aí vem um monte de viés, né? Um monte de preconceito, até que o INSS, numa medida muito corajosa, inventou o LER-DORT, lesão por esforço repetitivo e doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Que doença é LER-DORT? Do ponto de vista fisiopatológico, não é uma doença nova. É uma doença osteomuscular relacionada ao trabalho. É a mesma bursite, tendinite, síndrome do túnel do carpo, só que relacionada ao trabalho. E aí as empresas começaram a ser responsabilizadas por isso. E gerou um passivo trabalhista muito grande. Bom, o que a gente vai fazer? Agora vamos ter que reagir. Ginástica laboral, que é um conceito taylorista, de adaptar o homem ao trabalho. Então eu hipertrofio a minha musculatura e aguento a sobrecarga de digitação, uma postura. Bom, as empresas foram invadidas por fisioterapeutas, professores de educação física, e a gente pagava o mico, né? Chegava na hora, né? Todo mundo levanta, dá volta na cadeira, gira o punho, e todo mundo envergonhado, fazer isso no trabalho e tal. E não resolveu porque não foi na causa raiz. E se levou uns 20, 25 anos para a gente falar, não, tem uma coisa que chama ergonomia osteomuscular. O que é ergonomia osteomuscular? É o maior conforto osteomuscular para maior produtividade. Então, se eu digito mais do que 8.000 toques por hora, eu tenho que fazer pausa. Eu sei o ângulo, a altura do monitor por causa do ângulo do pescoço. A cadeira precisa ter a maciez correta, ela precisa ter a altura regular, ela precisa ter apoio pro cotovelo. E aí teve uma resistência também. Como assim? Vou ter que trocar a cadeira de todo mundo? Como assim? Vou ter que dar apoio de punho para todo mundo que usa mouse? Como assim? Vou ter que dar pausa e a produtividade? E teve essa resistência até que vencemos. Né? Hoje em dia, se fala em montar um posto de trabalho. Já vi, pô, e se você comprar uma cadeira na internet minimamente decente, ela já vem ajustável, com a maciez correta. A gente não pode mais embarcar uma mala acima de 23 quilos. Por quê? Porque alguém vai carregar. Então, a ergonomia osteomuscular levou 20, 25 anos para dar conta do problema e aí os números começarem a baixar. Né? Doença mental está acontecendo a mesma coisa. Por que as pessoas estão adoecendo mentalmente? É mimimi, é essa nova geração, essa indústria do atestado, malandragem, brasileira malandro, né? Pô, o cara tá feliz ali, 2 anos afastado, ganhando o salário dele sem trabalhar. Ninguém é feliz 2 anos afastado sem trabalhar. Então a gente dá conta através dessa responsabilização da vítima, que é outro mecanismo de defesa. Porque se a vítima realmente está doente, eu vou ter que dar conta do meu próprio sofrimento, porque eu estou trabalhando num lugar doente também. Então, tudo leva a essa responsabilização, às vezes a criminalização do adoecimento. Vamos homologar testado, vamos, não é possível. E tem empresas que fazem listas, e às vezes eu chego na empresa e é isso que eu encontro. Doutor André, tem uma lista aqui dos médicos ofensores. 3 caras da minha área foram no mesmo médico. Olha que absurdo. Não tem como a gente pegar esse médico. Aí eu vou pegar o médico, né? E falo, oi, doutor, tudo bem? Eu sou o André, consultor da empresa. Você afastou 3 marmanjos aqui. Aí eu afastei 3, estou cuidando de 10. Aliás, tem um que eu estou tentando afastar, ele não leva o atestado, porque ele está com medo de ser mandado embora. Pô, vamos fazer uma parceria, quando você der alta para eles, fazer um retorno gradativo, vamos acompanhar, vou fazer uma interferência lá no contexto do trabalho para ver se não reafasta e tal. Eu volto pro líder, pro gestor. E aí, André, pegou ele? Olha, falei com ele, o cara bem intencionado, tecnicamente competente, né? Tá cuidando de mais pessoas da empresa. É mesmo? Mas o cara tá doente de verdade? Não, mas eu assumi essa área no final do ano passado, hein? Quer dizer, o gestor, quando entende que a pessoa está doente, vem uma primeira dor do gestor, que é: será que a minha gestão adoeceu essa pessoa? Será que a forma que eu cobrei, deleguei, delarguei, atuei, falei, não falei, e a culpa é do gestor. Então, quando a gente sai da responsabilização da vítima, a gente passa para a culpa do gestor. Né? E ser gestor é um fator de risco para o adoecimento mental, por diversos motivos. Mas a gente fica nessa olhando para culpado, quem está doente. Aí agora não veio o INSS, veio a Organização Mundial da Saúde e falou burnout. O que é burnout? É o lerdorte da cabeça. Burnout é a depressão, a ansiedade, os transtornos de humor, os transtornos de ansiedade, o agravamento do transtorno bipolar, seja lá o que for,
relacionado ao trabalho, que genericamente a Organização Mundial da Saúde chamou de um esgotamento, né, relacionado ao trabalho. E aí o que a gente vai fazer com isso? Ginástica laboral. Qual que é a ginástica laboral mental? Meditação, yoga, mindfulness, treino de resiliência, higiene do sono, equilíbrio entre vida profissional e pessoal. E a gente é bombardeado com o autocuidado. Autocuidado é maravilhoso, assim como ginástica laboral é maravilhosa. Hipertrofiar a musculatura traz saúde, mas a gente não pode hipertrofiar a musculatura sem falar da sobrecarga de digitação. A gente não pode exigir resiliência das pessoas sem falar o que está exigindo tanta resiliência. Porque se a gente para no autocuidado, a gente está viabilizando as perversidades. A gente está viabilizando as incoerências, as injustiças e o sofrimento patologizante que existe hoje no trabalho. Então, historicamente, existe esse ciclo de negação, responsabilização da vítima, depois compensações, e depois da compensação vem interferir na causa raiz, que seria hoje a ergonomia mental, que do meu ponto de vista passa pela psicodinâmica do trabalho. Entender o que um contexto de trabalho precisa fornecer para uma pessoa para que esse trabalho gere realização pessoal, gere saúde mental, gere expansão, sendo bem psicanalítico agora, expansão do corpo erótico, quer dizer, você desenvolver novas habilidades, você ter novas experiências e você crescer como ser humano por causa do trabalho, né? O trabalho tem a importância para o adulto que a família tem para a criança. Quando a gente é criança, a gente é filho de alguém. Quando a gente é adulto, você trabalha em quê? Você estudou o quê? Essa é a importância do trabalho. Então, outra coisa que me arrepia muito é falar que saúde mental é uma questão de equilíbrio entre vida profissional e pessoal. O Né? Quer chakra, dizer, o chakra desalinha na hora. nossa, me dá uma arrepio. Falo, não, peraí, gente, não é que pessoal é sempre bom e profissional é sempre ruim. Isso é admitir, né? Isso é que nem sextou. Sextou é terrível, né? De 7 dias, 5 dias são um inferno, vou tomar álcool que é um ansiolítico e vou viver 2 dias. Quer dizer, admitir que é um problema é um mecanismo de defesa também, né? Assim como a masculinização da mulher no trabalho. Então a gente vai lançando mão de mecanismos porque a gente se sente impotente diante desse contexto agressivo, adoecedor, insalubre, né? E quando a gente é impotente diante de alguma coisa, a gente se adapta. Agora, a questão é, às vezes, a gente se adaptou muito ao Lerdort porque a gente não conhecia ergonomia osteomuscular. Hoje a gente está se adaptando muito ao sofrimento mental, porque ainda não conseguimos convencer, credibilizar a ergonomia mental, Sim. que para ser incorporada, ser admitida, ser aplicada, exige que a gente questione crenças e valores super que quando eu e você nascemos já existiam, da É, meritocracia, da eficiência a todo custo, e várias questões que fazem do ser humano um recurso humano enfim, por aí vai. e recurso a gente usa até esgotar, né? É, Recicla, descarta, né? exatamente. Eu estava te ouvindo e o Luiz fez uma pergunta aí, se a gente tem exemplos no Brasil de mulheres que não seguem a lógica da masculinização, né? E eu queria fazer um comentário sobre isso, na verdade, compartilhar uma experiência pessoal que muito significativamente me faz entrar nos estudos de gênero muitos anos atrás. E tentar, de certa forma, articular uma resposta para o Luiz, porque a resposta imediata é: não dá para saber o que a gente vê hoje nos eventos de conselho, né, nas escolas de conselho, inclusive, por onde eu tenho passado, é de fato um lugar feminino que vai lançar mão de atributos masculinos para sobreviver, como uma estratégia de sobrevivência, né? Então, do que a gente está falando? E aqui a gente tem muita parcimônia em pendurar atributos de masculino e feminino, porque atributos de masculino e feminino podem estar absolutamente em qualquer gênero, né? Tanto no espectro binário quanto no espectro não binário e assim por diante, o cisgênero, trans, etc. Então, a gente está aqui falando do que a gente tem chamado de eixo original da opressão. Inclusive, o meu orientador
gostou muito dessa expressão que eu botei lá no mestrado, porque eu tenho baseado as discussões de gênero no mito de Adão e Eva, que eu tenho chamado de eixo original de opressão, né? Por razões óbvias. Até porque quando a gente olha para teu marido te dominará e teu desejo será apenas do teu marido, isso é castigo previsto no Gênesis, na expulsão do Éden. Então, quando a gente começa a fazer uma análise do discurso, dos pedaços bíblicos que falam sobre gênero, e aí tem vários pedaços que falam sobre as responsabilidades do homem também, e deste homem servir a esposa, assim como Jesus serviu a igreja, no discurso vigente que se transforma, muitas vezes em linguagem de controle, só aparece a parte editada da responsabilidade bíblica da mulher, né? Então, quando a gente olha, e o meu mestrado, ele conversa bastante sobre isso, em torno disso, para falar sobre a religião mesmo, né? O papel da igreja nessa decisão da mulher em manter ou dissolver o casamento num episódio de infidelidade conjugal. Então, quando a gente olha... Você quer falar? Pode falar. Quero te perguntar, quero transgredir e fazer uma pergunta para você. Aproveita que eu tô com a Bíblia aberta atrás do ring light. Uma Então das vamos lá. 9 que eu Não, mas leio. não é nem sobre religião, é essa questão do aspecto feminino, da diferença. Não, para além do gênero, né? Isso, Porque tem o feminino no homem, tem o isso, masculino na mulher. isso. O que eu observo, isso não é nada acadêmico, é bem juntando todas as coisas aqui que eu venho presenciando na minha vida, que o mundo. Bom, a gente entende que o mundo do trabalho hoje, quanto maior o sofrimento, mais masculino ele é, né? Como uma estratégia de enfrentamento. Mas você sabe por quê? Para mim, é a virilidade do mecanismo de defesa para dar conta dessa injustiça, desse sofrimento, desse Também. risco. É, Mas a violência é um monopólio do masculino, né? também, também. Quem faz Aí a minha guerra, quem é que pergunta tem a derruba ver a com. árvore. É, Isso, vai. Então vai, exatamente. então vai. A coragem do masculino. Para mim, se as empresas fossem mais femininas, elas seriam muito mais saudáveis. Pois Inclusive é. em relação de geração de valor para cliente. Porque, para mim, a coragem masculina é de enfrentar, às vezes, a própria ética, a própria moral, e se Ah, precisar, eu mato. Eu uhum. sou um gestor, se precisar demitir, eu demito. Se precisar gerar sofrimento em outra pessoa, tudo bem, é o meu papel, é a regra, é assim que foi feito, sempre foi assim. O homem tem a coragem do soldado de matar pelo país, ou pela empresa, ou pelo, né, por aí, matar, não necessariamente matar mesmo, mas ser violento. A mulher tem a coragem de, não vou mandar embora, a pessoa está doente. Não vou, a mulher tem uma coragem, ela defende o cuidado, Transgressora. a transgressão pelo cuidado. Eu sei que eu sou a gestora, eu sei que essa pessoa está com baixa performance, mas ela acabou de voltar da licença maternidade. Eu não vou. A mulher se arrisca para defender. E o que eu observo é o homem se arrisca para fazer aquilo que tem que ser feito. Então, e aí eu acho que a coragem feminina ela é mais humana, Ela é ela é mais da mais, prole, né? é, é, é mais maternal, né? É Ela é mais da mais. prole. É. É. A gente está usando aqui umas palavras, só quero deixar registrado para os anais do porvir, da posteridade, que a gente está usando umas imagens muito didáticas, olhando muito para as construções sociais, também muito baseadas em religião, né? Então, a gente não está em nenhum momento biologizando nada, falando que a condição, né, a vocação da mulher é para o cuidado, nada disso. A gente está fazendo uma discussão livre, associação livre, como psicanalistas gostam de fazer, E, sobre o que a gente e enxerga, de fato, e metafórica, e né? Para deixar metafórica. bem claro, e metafórica. A gente Exatamente. está sendo literal em muitos momentos aqui, Eu né? gosto só de deixar registrado, porque depois falar, meu Deus, então a gente toma super esse cuidado aqui no IPFEM, porque Claro. não significa dizer, na dissertação eu escrevo muito isso, assim, como eu fiz a opção de recortar uma mulher cisgênero, um homem cisgênero, num relacionamento heterossexual, heteronormativo, monogâmico, eu fui dando todas as pum, 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 não significa dizer que este arranjo ele é superior a nenhum outro, que esta identidade de gênero é superior a nenhuma outra, né? Que essa a orientação sexual é superior a nenhuma outra, até porque se fosse isso, a gente não estava cunhando o termo heteropessimismo agora, né?
Que quando eu vou explicar que opção sexual não existe, eu falo, lembra da mulher hétero que se ela pudesse escolher, ela não era hétero, né? É verdade. Aí eu já ensino desse jeito e pronto, né? Mas eu gosto desse lugar da transgressão pelo cuidado, porque tem uma coisa que é muito. Tem a construção social, e essa construção social também muito religiosa nesse sentido, mas também tem um lugar da coragem de defender o indefeso. Não por um interesse muito próprio, mas por um olhar do coletivo. E aí, esses entendimentos, eles passam a ser muito antagônicos. E aí, eu só quero, talvez, colocar a luz numa coisa que você falou, que daí eu acho que a gente precisaria de mais 2 horas para falar, e o Luiz já falou que vai ter que ter parte 2. Vai ter mesmo, agora ele trabalha para mim, eu vou fazer o quê? Você acha que eu sou besta? Que eu já peguei ele para trabalhar para mim, agora já era, já É. era. Agora eu Vai ter tô um monte de rico. live. Vai ter um monte de live aqui. Eu só quero dizer que eu não gosto muito, André, dessa coisa do se a liderança fosse feminina seria melhor. Eu entendi a imagem didática, Não a tá? liderança feminina, Não, mas as o empresas, contexto feminino. É, as isso, empresas. Isso. tudo bem. Eu tenho um pouco de. Aí é preconceito mesmo, tá? Com essa imagem, porque as pessoas colam a etiqueta e colam o rótulo, sabe? E fica uma coisa meio liderança Shakti, assim, que daí é o livro que faz um super sucesso e tal. E aí, quem deveria ler e não lê, olha e fala, mas esse negócio aí não dá dinheiro, né, gente? Tipo, por favor, né? E Uhum. aí, quando a gente mostra um país, ainda que pequeno, que foi o país de melhor performance na pandemia, que foi a Nova Zelândia, com uma liderança feminina, a gente tem a tendência a falar, mas também é pequeno, né? Mas também não dá Osasco esse negócio, entendeu? Mas, ó, pô, o que a gente tá comparando? E deixa de entender o pensamento científico, de pegar um pedaço validado e experimentar, né, uma ampliação no todo. Mas eu tô só falando isso pelo seguinte nos estudos de gênero, e aqui a gente também não está antagonizando homem com mulher, não, viu, gente? O negócio aqui é conciliar sempre, tá certo? Por isso que, inclusive, estamos fazendo agora essa dobradinha aqui para ver se mais gente ouve. É, Nos estudos de gênero, a gente vai entender que a violência, bom, a violência na democracia, ela é um monopólio do Estado, né? Então, oficialmente, só o Estado tem autorização para fazer uso da violência na medida de manutenção da ordem nacional e tal. Então, aquela coisa toda que a gente sabe. Quando a gente pensa na violência como uma ocorrência histórica perene, vamos chamar dessa forma, né? Em todos os tempos, de todas as maneiras, com religião, sem religião, etc., a gente vai entender que essa violência, nas suas diferentes camadas, ela vai ser um monopólio do masculino na medida em que se matam pessoas, se matam árvores, se mata o meio ambiente. Numa zona de guerra, as primeiras a serem atacadas como arma de guerra são as mulheres. Então, quando a gente começa a olhar também para o Rio Grande do Sul, a gente teve que ajudar a construir abrigo só para mulher, porque as mulheres estavam sendo violentadas num contexto de calamidade pública. Então, os índices de violência contra meninas de 10 a 14 anos, todos aumentaram. E aí a leitura as mulheres adultas, portanto, aprendem a se defender e a violência, agora bem psicanaliticamente, ela desloca e ela encontra um outro destino, né? Ela encontra um outro objeto, posso chamar assim, né? Nesse sentido. Então, quando a gente começa a olhar para essa violência como um grande sintoma social de monopólio determinado de gênero, e aí quando a gente olha os suicídios que vão a cabo, os encarceramentos e etc., a gente continua falando de um monopólio de masculino e as pessoas não entendem que isso também é fruto de uma estrutura de opressão de mulheres. Então, esta estrutura ela acaba matando todo mundo e o que eu explico para as pessoas é que os homens eles morrem esse tanto, eles por eles mesmos. As mulheres morrem esse tanto porque esse pedaço é infligido pelos homens pelo simples fato de ser mulher. Então, essa conversa de que, vocês estão reclamando, sei que a gente precisa entender que está matando todo mundo, né? O lugar da violência, ele está matando todo mundo. E aí, quando a gente pensa que as empresas elas são agrupamentos sociais e, portanto, micro-reproduções sociais, a gente começa a entender
o conceito de violência simbólica do Bourdieu, que vai falar do hábitos. Então, algo vai sendo tão repetido, e tão naturalizado, e tão internalizado, e tão ensinado, e tão normal. É porque eu também peguei essa categoria para discutir a normalização da infidelidade conjugal, né? Porque ninguém fala disso como uma violência naturalizada do ponto de vista masculino, e tá tudo certo. Ah, não vou meter a colher, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher e tal. E aí você começa a observar um adoecimento social provocado por um evento comum, transversal, e a gente não está falando isso não está discutindo isso do ponto de vista coletivo, mas sim do ponto de vista particularizado. E aí, essa é uma estratégia também de enfraquecimento. Quando você torna particularizado, você não entende como algo que precisa de uma atenção um pouco mais estruturada. Então, quando a gente olha para os monopólios de violência, e aí, portanto, de violências simbólicas e psicológicas, quando a gente vem para o mercado de trabalho, isso nada mais é do que esse reflexo social que vai chegar aqui na lógica de dominação. Então, Luiz, não sei te responder se a gente tem exemplos hoje que a gente não tenha, de mulheres que não tenham se masculinizado como uma estratégia de sobrevivência. A minha história muito rápida eu começo nos estudos de gênero porque eu era sucessora de uma vice-presidente de outro país, extremamente masculina nos atributos da agressividade, masculina nos atributos bom, masculino chama de assertivo, né? Agressivo é a mulher, né? Também tem isso. Né? Em inglês é muito engraçado, é bossy. A gente é chamada de bossy, é muito engraçado. Mas nesses atributos da objetividade, do pragmatismo, da agressividade em si, dessa coisa de ser mais racional, mais o número, menos a pessoa e etc. Que para mim isso é uma grande falácia também, é uma grande estratégia para fugir dos sentimentos, esconder o que se quer, o que se deseja e tudo mais, e não admitir muitas coisas. Mas aí eu era sucessora dela e eu, numa determinada viagem de trabalho, e que eu ainda tomei o cuidado de comprar um maiô, porque era no Caribe, eu não ia de biquíni carioca, certo? Sendo uma das poucas mulheres da companhia, eu tive o cuidado de comprar um maiô que me tapava inteira, para minha noção de inteira brasileira, não mostrava peito, não mostrava bunda, não mostrava nada, eu tava tipo coberta, como se eu tivesse com um mini macacão, e ela achou um absurdo eu ter mergulhado e tirado foto, né, debaixo d'água, com a câmera, tirado foto do pessoal e tal, não sei o quê, sem bermuda, porque ela e as outras duas, de outras nacionalidades, estavam de camiseta e bermuda, elas não ficaram de roupa de banho. E eu, tranquilona, achando que eu tava coberta, tirei a roupa e pum, entrei. Pornográfica, pornográfica. Porra, O, me, o, me ferrei. é, isso aí, Ana, me faz pensar. É tão estrutural esse machismo, esses valores são tão estruturais que eu sempre me pego exercendo, sendo machista. Claro, todos somos, inclusive. Eu demorei, assim, durante muitos anos, eu achava interessante ter várias mulheres e Claro. trair, né? O homem se gaba, a mulher não, a mulher é É vagabunda. só você ver a reação quando o Neymar traiu e quando a Graciane traiu. É, exatamente. É, Quem é pesquisador adora. e eu tava, Adora. assim, com a minha família, tava eu, minha mulher e o meu filho. E a minha mulher falou alguma coisa que foi, é, que falava um pouquinho de uma dificuldade dela de dirigir, que ela tinha. Aí eu e meu filho, a gente deu uma risadinha. E ela, na hora, ela falou: Isso aí que vocês estão fazendo não é legal. Que risadinha é essa? E aí, sabe quando a vergonha te toma assim? Eu falei: Caramba, olha só como. Pedagogia do constrangimento. Eu já amo a sua Nossa mulher. Senhora, é uma vigilância constante. E agora Constante. você trouxe mais uma. Quer dizer, quem disse que a coragem viril que eu estava falando até agora é exclusividade dos homens, né? Perfeito, achei Pois maravilhoso, é. maravilhoso. E aí eu me ferrei muito, porque, enfim, deu um problema a ponto de praticamente todos os homens na reunião do dia seguinte me defenderem, porque ela entrou num lugar de me desqualificar tecnicamente. E aí os caras que trabalhavam comigo diretamente, os presidentes dos países que eu administrava e tal, começaram a falar: peraí, a gente tá falando da mesma pessoa? Não, peraí, é a Ana? Tipo,
tipo a Ana, que ganhou na sinuca ontem, inclusive, porque dela ficou puta que eu joguei sinuca com os caras. Enfim, culturas diferentes, né? Mulheres diferentes, pessoas diferentes. Eu não tava fazendo absolutamente nada, era casada, imagina. Super correta, né? Eu casada, sou ótima, assim, de correta. Então, monogâmica, né? Drogas pesadíssimas na heterossexualidade, assim, há anos, casando com um homem. Então, foi muito louco. E daí eu voltei pro Brasil muito impactada, porque eu pensei, bom, peraí. Se ela é a pessoa de confiança numa cadeira de pessoas globalmente, a ponto de ocupar uma vice-presidência, gozando de total, assim, confiança mesmo, da alta liderança, do CEO que está nos Estados Unidos, do MD que está no outro país, etc. O que esperam de uma sucessora dela? Alguém igual, Uhum. ou pelo menos parecida. E aí eu pensei, por que estão me considerando? O que eu tô fazendo até agora de igual a ela? Meu Deus! E daí me caiu uma ficha gigante, assim, de pensar, o que é que eu estou. E aí eu comecei a me dar conta de coisas que eu fazia. Então eu falava assim: ah, gente, não tem paciência de trabalhar com mulher, não. Mulher chora, você fala um negócio, ela está falando do cabelo, da roupa. Não, gente, não, 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 não. Vamos, 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 vamos. Então, esses meus atributos que são considerados masculinos de objetividade, de pragmatismo, porque eu sou virginiana, né, gente? É só olhar, tipo, a estante organizada em cor, entendeu? Sou virginiana, eu faço uma lista para tudo, Excel para tudo. Então, esse entendimento de que os atributos do masculino me levaram muito longe, mas que foram os atributos do feminino que salvaram a minha vida e reconstruíram a minha carreira, eles juntos fazem quem eu sou hoje. E aí, isso é muito do que eu enxergo em você também, porque a pessoa vai fazer teatro, Não, entende? eu brinco que eu sou quase gay. O, Essa o meu. brincadeira, você sabe que ela é homofóbica, né? Sim, A sim, gente vai ter sim. que falar sobre isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas o meu filho, por favor, não deixe passar barato. Mas o meu filho uma vez perguntou para mim, pai, o que, que é melhor? É ser homossexual ou heterossexual? E aí eu falei, olha, filho, não é uma opção. Você não vai escolher, né? Você vai preferir, você vai se Mas você já era sentir. psicanalista? Porque se você Não, já fosse. Então, se você já fosse psicanalista, você com certeza perguntaria pra ele: melhor em que sentido? exatamente, exatamente. Melhor em que Mas eu falei, sentido? mas aí dei uma resposta que foi um pouco machista, que foi, eu falei assim, olha, filho, você não tem escolha, você não vai escolher, mas se eu pudesse escolher, eu seria bissexual, porque você tem o dobro de opção. Que resposta Mas olha, péssima! mas olha só, Porque não é sobre isso também, meu Deus. Isso é não outra. é, você vê, Esse é o dia do cancelamento, pessoal. Esse dia chegou. mas é uma coisa de, olha só, é pegar muita É gente. isso. É, Mas sabe o que é isso? Deitai o sêmen à terra e multiplicai. Entende? é, sim, Entende a sim, lógica de que você sim. precisa povoar a terra? Você precisa povoar a terra depois do dilúvio, você precisa povoar a terra na diáspora, você precisa povoar a terra na expulsão do Éden. Você precisa povoar a E terra. hoje a Se você gente, precisa povoar a terra a e gente uma já tanto mulher só. povoou a terra que virou uma praga, né? Tem 8 bilhões, né? E aí, você pensa comigo, aí uma mulher faz uma criança, né, em média, em 9 meses. 9 meses. Tá certo? Povoar depois da pandemia, olha aí. É isso. Vem a guerra, povoa, povoa, povoa. Então, essa coisa do deitar o semi à terra e povoar é muito característico de fato, dessa autorização masculina e dessa desse funcionamento de quem possui, vamos falar assim, né, de pessoas que produzem aparelho reprodutivo com pênis. Vamos no descritivo técnico da coisa, para não ficar no binário do rolê, né? Então, nesse entendimento, a gente vai olhar para características que. E aí eu só quero terminar dizendo que a minha resistência em falar que talvez um ambiente mais feminino, né, seja melhor isso ou melhor aquilo, é porque o que eu tenho dito há muitos anos é que para mim não é um ou outro, é e. Uhum. Então, esse e para mim é o que faz sentido, entende? Esse e para mim é o que de fato vai mudar o jogo, porque eu escuto assim,
pra guerra ninguém quer ir, né? Se mulher tivesse que ir pra guerra, eu falei, meu amigo, eu falo, meu amigo, se mulher decidisse, não ia ter guerra. Você não tá entendendo. Se mulher decidisse, nem você ia ter que ir pra guerra. Não ia ser bom demais? Mulher conversava. Mas eu acho que o que eu estava falando aqui é que eu acho que o que está por trás é justamente isso, é o E. Porque hoje é exclusivamente quase Claro. masculino. E precisaria ser mais feminino. Então eu acho que E a sim, sorte de vocês é que a gente não quer vingança, meu querido. Esse é o exatamente, ponto. A sorte de exatamente, vocês é que a exatamente. gente não quer vingança, nem indenização na maioria dos casos. A gente só quer ficar viva. O pessoal fala, descansa, militante. Eu falo, para de matar a gente que a gente para de ser chato. Eu acho que É a palavra tranquilo. é equidade em diversos aspectos, né? Sim. É poder. Porque sim, você vai jogar futebol, vai lutar jiu-jitsu, o homem vai vencer. Agora, não é sobre isso, né? Justamente é ter a sensibilidade, é ter o cuidado, é ter a agressividade quando precisa, é ter. É. Enfim, é o Não, é masculino. assim, carregar um tijolo também ninguém quer. A gente tem máquina para isso. Por que que vocês estão apegados nessas, entendeu? Nessas coisas, sabe? Vamos discutir outras coisas, entende? Então, acho que, bom, tem uma escorpiana aí pedindo para se vingar, a gente autoriza, tá autorizada, viu? Só não gasta seu réu primário de preferência, por favor, mas se gastar também a gente dá uma resolvida, tá certo? Sempre tentando, né, não estimulando a violência, entrando mais pela cultura de paz, mas eu também gosto muito de dizer que é muito fácil pedir paz quando a bota do policial não está no nosso pescoço. Então, facilita muito a gente entender que esses lugares de passividade ou os lugares de agressividade também vão ser lidos a partir daquilo que a gente lê do que aquela pessoa está autorizada a fazer ou não. Então, acho que isso é muito importante da gente entender nessas lógicas de gênero nesse sentido. E com essa, a gente vai terminar esta parte um, deixando um gostinho de quero mais, porque já tem uma sala de mulheres maravilhosas me aguardando, porque o dia ainda vai longe hoje, viu? André, obrigada, muito obrigada. Amanhã estamos juntos para gravar um podcast novo? Spoilers? Presencial, né? Amanhã estamos juntos mesmo. Presencial. Que maravilha! Assim, Eu tenho isso cara, a também? inteligência artificial, pra mim, ela serve pra isso aqui, ó. Mas ela, Não, ela tem. isso é tipo a roupa nova do rei, só os inteligentes têm, tá? Olha aí. O meu vai É, fazer coração, será? Não sei deixa eu se ver. vai. Não. Gente, é que esse fundo meu aqui, não sei se tá funcionando. Aí, Oi, ó. Um sucesso total. é preconceito, hein? Sim. Um beijo, gente. Obrigada, André. Obrigado. Beijão. Até Tchau, já. tchau.